Voltamos e agora sim a gente vai voltar com convidado. Eu vou aqui convidar já meu esposo que tá ali na sala, mas eu vou convidar ele pelo telefone. Vamos lá, cadê? Convidado. O Anderson já chegou, a Delice Pérez também, RJ Souza. Sejam bem-vindos, que agora vamos falar de TI mesmo. Aquela primeira live foi só uma aberturazinha e agora a gente já está esperando aí o Luan aceitar para a gente começar a falar de TI. Gente, é um bate-papo descontraído, olha ele aí. Tudo Tentar, bem, Luan? tudo ótimo, vamos tentar ajeitar aqui. Tá me escutando? Perfeitamente. Pronto, pegar a cervejita. Ah, bom, a cerveja, a ideia da cerveja, né, é um patrocínio da Overhop, como eu falei, a Overhop ela é uma cerveja brasileira aqui no Canadá, tem feito a alegria de muitos brasileiros aí, né, com a cerveja boa, de qualidade, artesanal, e a ideia dela é justa, bom, primeiro porque tecnologia combina, né, a Marina já, essa é muito boa, a Marina que vai falar amanhã, tá, gente, ela já tá assistindo aí. E a Overhop, a ideia da cerveja junto é porque é um bate-papo descontraído. Então, aproveitem para fazer perguntas, dúvidas, tirar. Não é tão técnico, tá, gente? Não vão perguntar como faz uma procedure e não sei o que, não. Isso aí não, gente, isso não. Mas podem perguntar aí um pouco também sobre a área, sobre o que é bom para estudar, o que você acha que está na demanda, enfim. Então, enquanto vocês vão fazerem pergunta, eu vou perguntando, mas fica aberto aí. E hoje, segunda-feira, o Luan tomando cervejinha. Vai querer fazer live sempre agora, já estou imaginando. Desse jeito fica fácil fazer live, né? Não acostuma não, viu? Não acostuma não. Quando trabalha não tem negócio de live, não. Então vamos lá, gente. Bom, então eu vou apresentar aí para vocês, mas ele também vai falar um pouquinho dele. Vou repetir. O Luan, por sinal, é meu esposo, que por sinal também é consultor aqui na Canadá ED, ele faz umas reuniões aí com o pessoal que tem vontade de fazer uma transição para a carreira de TI, né? Porque tem gente que está vendo o mercado aquecido, os bons salários, e está disposto a iniciar uma carreira nova. Então, o Luan ele tem nos ajudado quanto a isso, ele explica algumas áreas, né? Porque tem algumas coisas que são difíceis de entender. Eu sou uma que estou estudando TI, e estou aprendendo muito aí, tanto com ele quanto com os nossos outros colegas, aprender o que a gente tem aptidão, o que é mais fácil, o que a gente pode tentar aproveitar da nossa carreira antiga para a área de TI. Então, ele faz toda essa consultoria, essa mentoria aí com a gente. Bom, Luan, que tem essa carinha de menino, mas tem mais de 15 anos, tem já uns fiozinho branco que eu sei, tem mais de 15 anos na carreira de tecnologia, começou lá em Salvador. Ah, uma coisa importante, Luan do Nova Açores. E depois eu quero saber se tem gente de Nova Açores aqui assistindo o filho do Sori aqui no Canadá, hein? Quero ver depois vocês comentando, o pessoal do Sori. Então, o Luan que vem lá de Nova Açores, fazendo sucesso aí no Canadá, é um excelente profissional. Ele teve uma trajetória interessante, porque nós viemos para o Canadá através do estudo, eu estudei, ele veio com visto de trabalho, que é uma das coisas que a gente até recomenda para os nossos clientes, né? Um plano bom, que tem menos custo. Demorou, ele vai contar aí para vocês, deu um tempo para ele entrar na área, porque faltou uma adaptação, né? Como eu falei, as lives aqui vão ser verdades, e por isso que a gente já dá cerveja para o convidado, é para falar a verdade mesmo. Então não tem nada de, né, purpurinas, confete, a gente vai falar a real sobre o mercado canadense. E ele é especialista em database. Bom, Luan, se apresenta um pouco e fala mais aí sobre o que você já trabalhou dentro da área de tecnologia. Pronto. Como você falou, sou de Nova Açores, que é o interiorzinho da Bahia. Então, o que é que aconteceu? Eu terminei meu colégio e fui fazer faculdade em Salvador. Comecei a fazer, como eu já tinha um colega que trabalhava na área de TI, ele me indicou, Luan, faça TI, que TI está crescendo e tal. Aí eu entrei eu falei, então vou estudar. Fui fazer redes de computadores. Só que redes de computadores eu não curti muito.
estudei, demorei para me formar, porque eu falei, não, vou me formar só para pegar o canudo, pegar, e depois na minha faculdade as coisas foram andando para eu, como todo mundo começa com TI, né, a maioria vai fazer suporte técnico, trabalhar como suporte técnico. Só que existia um colega de trabalho que trabalhava em uma empresa de desenvolvimento de sistema automotivo, lá em Salvador, e ele estava com a vaga de estágio. Eu já estava trabalhando, eu falei, não, eu vou sair do meu trabalho e vou para essa vaga de estágio, porque a chance de eu crescer lá é grande. E foi aí que eu descobri que eu entrei na área de banco. Na verdade, comecei primeiro na área de qualidade do sistema que eles desenvolviam, ERP automotivo. Comecei na área de qualidade, aí, mas sempre perguntando aos colegas, olha, quando surgiu uma oportunidade para trabalhar com tecnologia, que dava o suporte ao banco de dados, suporte ao SQL, me indique que eu quero entrar nessa área. Aí surgiu essa oportunidade, eu fui trabalhar na área de tecnologia. Aí depois da área de tecnologia, eu fui para a área do helpdesk, do desenvolvimento do sistema, que eu queria também aprender um pouco de como é que funciona, como é que eu posso desenvolver um sistema, se eu tinha aptidão. Comecei a trabalhar um pouco, mas vi que para desenvolvedor não era muito minha área também. Eu voltei para a qualidade e aí eu fui para a migração de dados, que fazia a parte de migrar todos os dados da concessionária. Então, depois disso, chegou um momento lá para 2014, eu fui fazer, com alguns colegas, nós fomos para a Europa, para a Irlanda, para ficar um mês fazendo inglês. Foi quando eu descobri e falei, não, quando eu voltar para o Brasil, eu quero sair do Brasil. Vou vender o carro, vou ver uma forma de sair do Brasil. E quando eu voltei, eu já comecei a me programar para sair do Brasil. Foi aí que eu te conheci e começamos a nos programar, como você já Foi aí morou. que a vida começou a dar certo. Né? Como você já tinha morado muito tempo na Europa, você não queria a Europa, aí uma outra oportunidade veio o Canadá. E para o Canadá, como a área de tecnologia tá fortíssima, necessitando de pessoas, eu comecei a fazer meu currículo e falei, não, vou aplicar para umas vagas aqui para ver o que dá. E nessa de aplicar para umas vagas, eu já comecei a receber feedback positivo para fazer entrevista e aí abri um pouco nossos olhos para, não, o Canadá realmente tem oportunidade. Como eu tinha pouco idioma, o inglês, pouquinho de inglês, pouquíssimo, comecei a estudar inglês. E foi quando a gente veio em 2015 visitar o Canadá para ver se a cidade, que é uma sugestão muito boa também, que eu indico para todo mundo. Se tiver oportunidade de vir para o Canadá antes, para conhecer cada cidade, pelo menos as maiores, né? Se der para conhecer Toronto, Quebec, Vila de Quebec, Ottawa. Isso que você colocou é muito importante, né? Que a gente fala, vamos falar a melhor forma de fazer o projeto. Quem tiver condições, apesar que também é muito difícil, porque quando você coloca que você quer ir para o Canadá para morar, todo o dinheiro você tem que pôr no projeto Canadá. Mas, de repente, também, se não tá, o cônjuge não está muito certo, não sabe muito bem, nós fizemos uma viagem para o Canadá em 2015, porque nós não conhecíamos, não sabíamos nada, toda a experiência que eu tinha era Europa, que é bem diferente, tá, gente? Então, nós viemos foi em dezembro e em janeiro. Neve, assim, de 1 metro, justamente porque todo mundo fala sobre o inverno canadense. Então, e aí as pessoas falam, eu gosto de frio. Calma. Você gosta de frio, você para aqui, aí depois a gente vem para o frio do Canadá. Então, é importante, quem tiver a oportunidade, vem, faz um passeio aqui no Canadá, conheça o inverno, porque ainda assim, esse dinheiro que você gasta na viagem é melhor do que vender um apartamento, abandonar o emprego no Brasil, que já é alguma coisa certa, e chegar aqui e falar, nossa, é muito frio, não quero, vou voltar. Então, isso é importante, apesar, né, da gente ter bastante informação. E aí, continua aí, Lu, você estava falando. Aí Você veio conhecer... conhecemos, nos encantamos por Montreal, porque Montreal tem um lado mais europeu, porque Toronto é São Paulo, aquela loucura.
Montreal não, Montreal é 3 milhões e meio, né, de pessoas, é mais metropolitana toda no caso, mais tranquila, tal, as casas projetadas como se fosse Europa mesmo, uma cultura francesa, é bem legal. Então, gostamos de Montreal e falamos, não, então vamos voltar para o Brasil, vamos nos dedicar mais, estudar, no meu caso, inglês, para voltar. Essa é uma das coisas que eu mudaria hoje. Com o tempo que eu vim para cá, um dos erros que eu acho que eu fiz foi ter focado no inglês, sendo que eu já poderia ter estudado francês lá. Mas isso eu descobri depois também, estudando francês, porque eu achava que o francês era difícil. Como a gente já tem uma base de inglês no colégio, falava, não, inglês vai ser mais fácil para mim. Como eu já trabalho com inglês também, que trabalha na área de TI, já trabalho com inglês, eu falei, não, inglês vai ser mais fácil para mim. E depois que eu vim para Montreal, eu descobri que o francês é muito mais fácil, muito mais. E é mais fácil, né? Ó, o Renan já tem uma pergunta aqui, Luan. Luan, ele é analista de suporte, igual você começou sua carreira, e infra. Ele está vindo, né, para o Quebec, vai migrar para Big Data e Developer, como júnior. Como experiência de projetos pessoais, não, como experiência de projetos pessoais, é difícil? Isso, Renan, deixa eu só complementar. Vem amanhã. O Luan vai já dar a opinião dele, mas não perde a live de amanhã, que é com a Marina, e ela fez de database para BI. Ela vai poder te ajudar bastante nessa pergunta. Mas o Luan vai responder. É difícil? De toda a migração toda a migração de profissão, assim, não que ele migre de profissão, que está na área de TI, mas migrou de ramo, assim, vamos dizer que é ramo. Então, toda a migração é um pouco complicada, porque você não tem a bagagem da experiência. Se tiver como você já pegar pelo menos um pouco dessa bagagem da experiência no Brasil, ou então pegar uma ferramenta e se certificar nessa ferramenta, estudar, se certificar. Boa. Isso já eleva a sua chance muito. Exatamente. O Luan está falando uma coisa importante, que é certificação e idioma. Então, ele estava comentando aí um pouco antes que ele se arrepende de ter estudado, apesar que se arrepende assim, né? Porque ele vai contar da primeira experiência dele, que foi em inglês. Mas ele podia ter, já que ele ia começar do zero, ele podia ter começado francês. Isso. Porque o francês, o que acontece? A gente vai falar sobre francês semana que vem, inclusive fazer uma live lá no canal da Francês. Agora eu não tenho certeza se é avec mademoiselle ou com mademoiselle, se vocês puderem dar uma olhada aí depois. Nós vamos falar sobre francês. Porque o que acontece? Às vezes você tem um inglês mais ou menos e você vai começar a estudar fortemente para vir para o Canadá. E o inglês, ele, por mais que ele esteja mais presente na nossa vida, ele chega a um nível que ele é mais difícil, porque as traduções do português para o inglês na sua cabeça não fazem sentido, que aí vai aquele monte de pessoal de professor falar, não traduza, não traduza, mas é natural, né? No início do idioma a gente traduz da nossa língua materna para o outro idioma. Então, o francês, nesse período de tradução dentro da sua cabeça, ele faz muito mais sentido. Porque no francês ele é uma língua latina. Então, quando você vai para uma reunião, por exemplo, e você não tem um super francês ou não tem um super inglês, é mais difícil você fazer, né, aquela tradução para tentar expressar alguma coisa no inglês médio do que fazer a tradução para explicar em francês. Então, o que acontece? Se você vai começar a estudar do zero um idioma, porque vai precisar, né, imigração barra idioma, não tem como fazer essa separação. Então, é legal, né? Fica a dica do Luan aí de começar do zero em francês. Fala, não, vou para lá, já coloquei na minha cabeça e vou estudar, como a Rosa está falando, é origem latina, então a estrutura gramatical é muito parecida. E o Luan vai falar sobre as experiências. Apesar que o inglês foi útil também, né, Luan? Conte aí. Isso, claro, foi útil. Mas uma das coisas também que o francês incomoda um pouco, quando, no meu caso, eu cheguei, e como em Montreal tem a televisão, né? A TV tem canais em inglês e canais em francês, eu ficava nos canais em inglês, entendia perfeitamente 80% do que estava acontecendo. Quando eu ia para o canal em francês, o acento quebecois forte
não entendia nada. Mas com o tempo, a mente foi desenvolvendo, você vai estudando um pouco de francês, você vai vendo que você pega as palavras, você vai traduzir as palavras, porque a gramática é a mesma. Então, você vai traduzindo as palavras, você vai pegando mais vocabulário, aí fica bem mais fácil. Eu acho bem mais... E a parte técnica? Porque eu vejo assim, que nem eu vejo vocês falando, eu também estou estudando um pouco de TI, tudo, você usa uma sigla que a origem vem do inglês. Por exemplo, ETL, né, que a gente está falando de banco de dados, extraction, transport, vem tudo do inglês. Procedure, vocês usam às vezes até o termo em inglês. No francês, eles traduzem ou é como igual no Brasil que a gente usa a expressão em inglês também? Então, eu vou até falar depois de uns cursos que eu fiz aqui, exatamente para isso, para ter esse conhecimento de como é a ferramenta em francês. Mas o que eu vi, minha experiência profissional aqui, desde 2017, que eu comecei a trabalhar em TI aqui, é que 90% em inglês, tudo é inglês. Dificilmente você vai pegar um exemplo, um SQL instalado em francês, os caras lá de cima, da parte de Saguenay. Depende. Tem alguns que realmente que instalam alguma coisa em francês, mas a maioria é tudo em inglês. Tudo em inglês. Entendi. Então, a linguagem técnica, mesmo você se comunicando em francês, é igual ao Brasil. A linguagem técnica segue sendo em inglês. E outra coisa importante também, exemplo, eu fiquei com receio quando eu fui trabalhar, né, para as reuniões e tal. Todas as reuniões, inglês. Ah, tá tudo em inglês, reunião em inglês. Saía da reunião, aí francês. Começava em francês e tal. Aí, até hoje, eu trabalho numa empresa pré-serviço para uma empresa francófona e as reuniões, os change, tudo em inglês. E só o sprint que Em francês. dependendo do líder, o cara é bem quebeca mesmo, ele quer colocar o francês e vai francês. Mas a maioria, 80%, 85% em O inglês. que é interessante, essa semana a gente vai fazer a mesma pergunta para todos, né, dessa área, porque, eu não sei se vocês estão por dentro, a área de TI é uma das poucas aí, né, das poucas carreiras aqui no Canadá que ela não é regulamentada. Então, você não precisa passar teu diploma, validar, não tem nada disso. Isso deixa muito mais fácil para o profissional de TI. Inclusive, você consegue fazer essa transição diária, né? Igual a gente estava falando, de repente você começa a estudar, ganhar uma experiência, basta para que você entre no mercado. Então, a área de TI tem essa questão assim de não ser regulamentada, isso é muito bom. Aqui no Canadá, que nem engenharia já é regulamentada e é uma dificuldade para o engenheiro entrar como engenheiro no Canadá. Só que assim, ao mesmo tempo que ela não é regulamentada, eu vejo muito que ela tem uma mistura, né? Por exemplo, o primeiro trabalho foi na CN, que era é uma empresa federal, né? Canadian National Rails, né? Que é de ferrovias. E aí a entrevista foi em francês e o resto tudo em inglês. Aí depois você vai para empresas do governo, onde tudo é francês, mas tem lá uma reunião ou outra em inglês. Então, assim, o que é importante falar? TI é bilíngue. Apesar do mercado estar muito aquecido, se você tem um bom inglês, não fica também perdendo tanto tempo assim, Isso, né? Ou se você tem um bom francês. você vive em inglês. Se você só tiver inglês, você trabalha tranquilamente em inglês. Só que tem muitas empresas que você vai prestar serviço para um cliente, exemplo, você pega uma empresa aqui no Canadá, uma empresa grande. E aí ele tem as filiais, que são em Chicoutimi, em Trois-Rivières, não importa onde, né, seja. Ville de Quebec. Os caras só francês, e o cara só fala francês lá. E aí você fala inglês e não vai, entendeu? Não anda as coisas. Aí você tem que passar para alguém que fale francês, que aí ele vai entrar em contato com a pessoa e tal. Por isso que é bom você sempre ter pelo menos o básico de ter os dois idiomas, assim. O básico que eu diga é saber passar ideia, se comunicar. Pelo menos isso. Ô, Luan, a Rosane está falando aqui, quais certificações que você acha interessante já vim na bagagem? Já vim, assim, que vai ajudar muito o profissional
de banco de dados ou profissional de TI, quando ele chegar aqui já está com isso feito? O que, que você recomenda? É porque depende do que o cara. TI é grande, né? Depende qual o ramo que o cara, qual o rumo que o Não, cara em database, banco de dados. também é grande. Exemplo, você pode tirar. Você pode tirar a certificação da Microsoft de banco para a parte de desenvolvedor. Tem a parte de infra, de administração. Tem a parte de BI, você pode tirar de banco para BI. E tem a parte do cloud, um Azure, AWS. Então, depende muito do que você queira seguir, entendeu? Mas Vamos, certificação. vamos falar um pouco, Cláudio, vamos falar um pouco da sua empresa. Uhum. Você está hoje numa consultoria especialista em dados ou banco de dados? Banco de dados. Banco de dados. Banco de dados Como que isso? E aí explica como que funciona, porque consultorias aqui no Brasil, aqui no Canadá, elas são grandes fontes aí de empregos, né, para o pessoal do Brasil. isso. Então, é muito comum você iniciar sua carreira dentro de uma consultoria, por isso a importância, por exemplo, quando você tem um inglês muito bom, por isso que eu falei, não fica também, eu não falo francês, então vou para outra província. Não, vem e aqui você também vai estudando francês, porque a pessoa, o mercado está muito bom, eles vão te aceitar em inglês, e aí o que que eles vão falar? Tipo, de repente tentar te focar num cliente francês ou te colocar num cliente inglês, até você conseguir ter um domínio do outro idioma, que vai também fazer diferença na sua carreira. Então, a tua consultoria hoje, ela é uma consultoria especialista em banco de dados. Quais são as ferramentas, quais são os tipos de cliente que eles trabalham? Pronto. Eu vou explicar, eu vou voltar um pouquinho só para falar como é que eu entrei nessa empresa, para que fica mais claro, né? Então, eu vim e como eu ainda tinha receio na língua, eu quis pegar trabalhos gerais aqui no Canadá antes de entrar na área. E no meio tempo, eu falei, não, tem alguns cursos no College Maisonneuve mesmo, que tem curso que você trabalhando, independente do trabalho do Canadá, seja geral, seja na sua área, você paga $2 a hora em alguns cursos Isso. para você estudar. Eu vou explicar, até aproveitar essa deixa para explicar um pouquinho mais como que funciona. Lembra quando a gente fala, né, que se você já é um profissional de TI, muitos clientes chegam para a gente, chegou um recente assim, eu sou desenvolvedor mobile, eu tenho 6 anos de experiência aqui no Brasil e quero fazer um curso de desenvolvimento mobile no Canadá. Você vê como a gente, além de ser consultoria, a gente é mãe, a gente não deixa. Não, filho, você não vai fazer um curso. Por quê? Você pode fazer na concorrente. Aqui você não vai fazer. A gente se recusa a te matar. Não, brincadeira, a gente não é tão dura assim. Mas a gente fala assim, ó, se você quer, tudo bem, mas deixa eu falar com você primeiro. O que eu vou te falar? Um cara que tem 6 anos de desenvolvimento mobile vem para cá fazer um curso de desenvolvimento mobile. Então, ele vai estudar o quê? O que ele já faz, o que ele já... Então, não é uma boa estratégia. A primeira estratégia, se essa pessoa... só completando, a Rô tinha perguntado sobre as certificações são válidas no Canadá, e aí o BS Almeida já falou que são globais, né? Então, as certificações de TI, o pessoal da tecnologia sabe aí que é mundial. E aí, voltando, né, nesse caso, se a pessoa é casada, né, se tem um cônjuge, a melhor estratégia, sem dúvida, se você é um cara experiente em TI, já tem o domínio de um idioma, pelo menos, a pessoa, o ideal é que venha o cônjuge estudando, e para deixar a pessoa, o profissional de TI, com 40 horas aberta aqui no Canadá procurando emprego. Então, isso é muito importante. E aí, se a pessoa falar, mas eu queria fazer um curso, eu queria ter um pouco mais de domínio do idioma, estudando a parte técnica, tem essa solução. Porque se você vem para cá, isso é dica da nossa empresa, hein? Não sei se os outros vão falar isso para você. Se você vem para cá com visto de trabalho e gostaria de fazer alguns cursos para se sentir mais seguro no idioma, principalmente na parte técnica, você não precisa fazer um curso acadêmico, um college para isso. O que você pode fazer? Arruma um trabalho geral, vai pagando as suas contas, que é muito fácil aqui, como vocês sabem, trabalho geral, você chega no dia,
descansa, no dia seguinte você já está trabalhando, tá? Assim, de coração é assim, não estou mentindo. Então, você arruma um trabalho geral, não precisa nem ser full time, e aí, com o documento de que você está trabalhando, você consegue fazer cursos em CEGEPs, em colleges públicos, que tem parceria com o Emploa Quebec. Employ, né? Emploa Quebec, olha ver como o Quebec é uma mãe, gente. Eu vejo o pessoal falando mal do Quebec, eu falo, vocês não sabem nada. Porque, olha, eles pagam para o trabalhador, são US$ 2 a hora que você vai pagar de cursos técnicos. O Luan mesmo, ele fez PowerShell, né, Luan? Isso. Fiz E, vários. e SQL também para pegar idioma, né? Não foi isso que você fez? Isso, fiz. Apesar da tua experiência em SQL, você fez também curso. Então, essa é a melhor estratégia. Você vem, a pessoa, o cônjuge, faz o college para se manter legalmente aqui no Canadá, e você tem a oportunidade de, como trabalhador, você tem que estar trabalhando, mesmo que seja no McDonald's, mas você tem que estar trabalhando para que o Emploa Quebec financie cursos para você por US$ 2 a hora. Isso. Só para você ter uma noção de qual a diferença disso, exemplo, um curso que eu fiz, PowerShell. Para estudantes de fora que não esteja no Emploa Quebec, o curso é US$ 700, tem curso de $1.000, $2.000. Eu paguei $50, $40. Exatamente. É porque você estava trabalhando, lembrando, Eu tá? tava... Então, quando vocês estiverem aqui, chegar, falar, lembra daqueles cursos que você falou, a gente ajuda vocês a procurarem esses cursos. Procurar curso é com a gente mesmo, né? Somos os campeões da educação. Olha aí, chegando o pessoal do Sori. Tia Rita já está aí torcendo aí pela sua profissionalização. E outra coisa, a gente falou muito do exemplo, né, de vir com cônjuge, que então, custo-benefício é muito bom. Mas caso você seja solteiro, também há muitas oportunidades. E a gente vai falar isso aí depois. Então, deixa eu ver se tinha uma pergunta aqui. O Leandro está perguntando qual o nome do curso. Você falou, né? PowerShell, e você Não, fez o não, SQL também. ele está perguntando, eu acho que o nome, não do curso, ele deve estar perguntando o nome do college, Não é não? São vários colleges, na verdade, Leandro. Aí você tem uma lista lá do governo. É um programa, na verdade, né, do Emploa Quebec. Aí você pode fazer SQL, PowerShell, BI, Big Data, Agora, Oracle, tinha as de Oracle também. agora mesmo eu vou até me inscrever nesses dias que eu quero fazer alguns cursos de cloud. Então, eu vou até me inscrever, aproveitando esse Emploa Quebec. São cursos muito bons. A parte, né, não vamos nem falar, né? Colégios públicos aqui tem qualidade enorme, por isso que a gente trabalha já com eles há muito tempo. Não só agora por causa do PGWP, mas a gente já trabalha com colégios públicos por causa justamente da qualidade. Então, continuando falando um pouco da sua empresa. Então, é uma consultoria. Aí, olha, Solution. não, o que é que aconteceu? Aí eu fiz esses cursos e comecei a aplicar para as vagas. Fui fazer algumas entrevistas. E em uma dessas entrevistas foi nessa empresa que eu trabalho até hoje. Fiz a entrevista e nesses dias, com o meu chefe, ele veio me falar, Luan, quando você veio fazer entrevista, que a mulher do RH falou que você se virava no francês, no inglês. Quando você veio fazer entrevista, eu falei, meu Deus do céu, o idioma baixo, então não tem como. Era um português com sotaque francês. Isso, o idioma estava fraco. Aí eu falei, pô, e por que você me contratou? Só que isso que é legal também, porque às vezes a gente fica com receio de, meu idioma tá ruim, eu não vou aplicar agora, vou esperar. Essa é outra coisa que eu indico que aplique. Eu vou me queimar, não. Aí é Marina, né, que te ajudou bastante, é que vai palestrar amanhã. O máximo que vai acontecer, a pessoa vai olhar e falar, não, você ainda não tem idioma, volte uma próxima vez. Vai estudar o idioma e tal. Então, o que é que aconteceu? O meu idioma ainda não estava tão legal, só que ele fez uma prova. E na prova, eu me dei super bem na prova. Então, ele fala... Isso é uma dica importante. Muitas entrevistas aqui na área de TI, eu inclusive fiquei impressionada quando o pessoal começou a falar das entrevistas, né, que a gente ficava perguntando sempre, que é a sabatina, né? Eles fazem perguntas técnicas ou muitas vezes provas técnicas na entrevista.
Isso. Eu não sei como que é a área de TI, né, no Brasil, porque eu nunca procurei emprego no Brasil em TI, mas, por exemplo, eu já de engenharia nunca fizeram nenhuma pergunta técnica de engenharia na entrevista. Mas faz, Prova em grandes empresas, ok, mas também não era tão técnico, às vezes era uma solução problema, mas o de TI eles perguntam mesmo, né? Eles perguntam, fazem uma prova técnica. no Brasil também. No Brasil No tem. Brasil também, Eles fazem. é, E eles a dão. prova técnica. Ah, eles dão alguns casos. Ah, se acontecer isso, o que é que você vai fazer? Tal. Me explique o que é isso. Me explique isso. Então eles fazem. Geralmente eles fazem. Então, isso, até voltando lá na pergunta do Renan, é interessante, porque se o Renan já tem bastante experiência em infra e agora quer fazer essa transição para Big Data, de repente, Renan, a melhor porta de entrada para você seja infra, aproveitando na quinta-feira, vai ter o pessoal de infra aí, né? O pessoal do sistema. Aí, ó, o Besselman falou que toda vaga de TI tem teste técnico. Para mim é uma novidade. Nas outras áreas eu não acho que é assim, não. Pelo menos em engenharia. Em educação, sim. Eu já fui fazer entrevista para professor, tive que montar uma aula. Mas na engenharia, graças a Deus, nunca me fizeram pergunta técnica. E aí, falando assim um pouco de infra, né? De repente, você tem que vir pelo infra e aqui consegue a primeira experiência canadense que faz uma diferença enorme no seu currículo. E aí você vai negociando. Gente, aqui, bom, TI tá muito bom no Brasil também, né? Vamos falar a verdade. Tá bom na Europa, a gente tem alguns amigos na Irlanda, na Finlândia, na Alemanha, em Portugal um monte, Canadá mais um monte. Então, TI realmente. No, Bra- Onde? no Brasil, trabalhando para a Inglaterra, trabalhando para o Canadá. Exatamente, trabalho remoto. Então, TI está muito bom. E aí, o que acontece é que muito profissional de TI, que vocês vão perguntando, eles ficam mudando de emprego, inclusive para negociar salário. Então, de repente, Renan, para você é melhor entrar como infra, que já é, né, uma coisa que você já tem bastante experiência, e aqui dentro, trabalhando, você já começa a fazer esses cursinhos em Big Data, e aqui dentro você vai moldando a sua carreira, já vai mudando um pouco a sua carreira, mas já empregado de repente, porque para entrar como até com um salário melhor, né? Como sênior, porque eles vão avaliar a sua experiência. Deixa eu ver aqui que tem uma perguntinha. Eu acho que é o estilo canadense de entrevista. Na área da saúde sempre coloca. Ah, então, ó, a Rosane também está falando que na área da. Gente, acho que sou eu, então não fiz entrevista com Sabachina. Na área da saúde, eles também colocam situações para você avaliar. Olha aí, interessante. Entendi, bacana, mas focarei nas vagas da minha experiência. Isso, Renan. Então, é uma boa se você. É o que eu falei, aqui o mercado vai estar aberto. Então, a gente tem, ele não vai palestrar porque ele é tímido, mas ele deve estar assistindo aí, que ele é amigo nosso. E eu falei que ele vai deixar de ganhar cervejinha. A gente tem um amigo, né, que é o Juscelino, ele tinha uma experiência no Brasil na linguagem C Sharp, fez uma certificação em C Sharp, começou na área, entrou na área de TI em C Sharp, que foi o que abriu a porta para ele. E aí, ele, dentro da área de TI, quando você começa a ter mais visualização no seu LinkedIn, você já tinha uma certificação, ele foi lá e se arriscou numa vaga de desenvolvimento BI. Então, ele fez a transição de carreira dele aqui dentro já do Canadá. Então, isso acho que é uma dica importante aí para o pessoal de tecnologia. E você também não pode jogar fora toda a experiência que você conquistou no Brasil, que é tão difícil aqui. Entendeu? Exatamente. E profissional brasileiro aqui, não só aqui, em todo mundo, eu acho, ele é muito bem avaliado. Isso. Ó, deixa eu ver aqui. Tenho experiência na área de telecomunicações, mas quero migrar para programação. Tem a ver, né? Aí já vem uma outra. Qual seria a parte de infra que vocês falam? Análise e suporte? Eu estou falando, até eu sei que infra é muito grande. Na quinta-feira serão dois profissionais de infra, que eu não sei muito dizer aí, o Mariano e o Valmir. Se eu não me engano, o Valmir é o Windows Server Analyst. E o Mariano, eu coloquei errado, inclusive ele corrigiu, mas a gente já tinha publicado a arte.
Ele é administrador de sistemas da Prefeitura de Troia Riviera. Então, eu não sei exatamente a área de infra aí, a gente está falando de infra de uma forma geral. Mas só quinta-feira para vocês. Faz essa pergunta de novo, na quinta-feira. E ainda mais no Brasil, que no Brasil exemplo, no Brasil eu trabalhava com banco de dados e eu era analista de suporte. Então, É tudo aberto. no Brasil, Exatamente. ele Ó, o Wesley, o Wesley Araújo, ele falou, ele tem experiência na área de telecomunicações, mas ele quer migrar para programação. Tem alguma outra área que seria, por exemplo, network infra, na área de telecomunicações? Seria mais fácil? Vocês acham que ele poderia aproveitar essa experiência em telecomunicações para network? Ou programação também tem a ver e ele também tem todo o caminho? O que você acha? é que é muito pessoal, né? Essas dúvidas assim é muito pessoal. Exemplo, eu posso dar minha opinião pessoal, o que é que eu faria. No caso, eu não gosto muito de programação. Então, eu indicaria ele a continuar na área de network, na área de... Então, é minha, pessoal. Mas, às vezes, ele possa entrar na área de desenvolvimento e ele se achar, entendeu? E ele começar a desenvolver, ele falar, caramba, por que eu não entrei? Amanhã tem Patrícia, que é desenvolvedora, e na sexta-feira também tem um desenvolvedor. Vem assistir a live deles, que eles vão falar mais sobre a parte de desenvolvimento, que tá bombando também. Bom, todas as áreas de TI, né? Tá bombando. E vou tentar adivinhar aqui, acho que é a Meire Marques. Pergunta sobre a área de design gráfico. Meire, quarta-feira, às 7 horas aqui, 8 horas no Brasil. Vamos conversar também com a Priscila, que é designer gráfico e era fotógrafa no Brasil, estudou aqui design gráfico e hoje atua aí na área de design gráfico aqui no Canadá. Vamos lá, quem mais? É muito abrangente, o Davi está falando que ele é da área de redes e assim, dentro de banco de dados. Não tem ninguém de banco de dados, gente? Vocês não gostam de banco de dados? Ó, o Fred, só a infra que você encontra aí, calma aí. Ah, isso é legal. Ainda é tradicional, com data center próprios e tal, ou já tem muita automação para cloud? Isso é legal, isso que o Fredson falou. Aqui tem muita automação para cloud, muita, muita. Então, exemplo, você vai entrar numa empresa grande aqui, os projetos dos caras, os pegam o que tiver de melhor tecnologia. Os cara vai ter projeto, entendeu? Mas, por outro lado, tem o parque tecnológico também, que é super antigo, tem migração. Exemplo, eu estou numa empresa super grande aqui, estou prestando serviço para uma empresa grande aqui no Canadá, que tem projetos muito bons, mas quando eu vejo o parque da empresa, eu encontro o Windows 2000, 2003, SQL 2000. Eu falo, caramba, velho, Canadá, nem no Brasil eu pensava que iria encontrar novamente um SQL 2000, entendeu? E qual que é a dificuldade, por exemplo, você que trabalha com migração de dados também, que faz database, que é de banco de dados, quando você chega fazer uma consultoria na empresa, tá lá aquele SQL 2000. Quais são as dificuldades? Como que é a comunicação com a gerência? Se você pede para trocar ou você tem que se adaptar e trabalhar com o que tem? Aí depende muito de cada empresa. Vou dar um exemplo. A gente está no projeto que a maioria das empresas, eles querem migrar. Eles querem, por quê? Porque a Microsoft não dá mais suporte. A Microsoft não dá mais suporte, o Windows 2000, 2003, SQL 2000, não dá mais suporte. Então, só que, por outro lado, tem aplicação que eles usam. Então, essa aplicação, eles não pagam mais a aplicação também não dá mais suporte, mas eles não contratam uma outra aplicação porque vai ter que fazer toda uma migração e tal, e eles ficam com medo, eles falam, não, então vamos segurar. Então, os caras seguram o servidor aqui, que, exemplo, tem vários. Agora mesmo eu estou com projetos para fazer migração. Tem alguns. Ontem mesmo. Ontem eu resolvi um problema com um analista que ele quer migrar para o SAP, só que tá dando pau na aplicação. A gente já está fazendo teste, a gente já montou um ambiente com SQL 2019 e tal, todo configurado, trouxemos o banco de dados para lá, começamos a instalação, só que na hora da instalação tá dando muito pau, ele não está conseguindo. E aí vai na documentação
da aplicação é mais difícil encontrar essa documentação porque é antiga. Então, aí a gente vai troubleshooting, vai resolvendo os problemas. Troubleshooting. Aí tem que resolver os problemas e conseguimos. Essa nesse caso, conseguimos. Conseguimos resolver o problema dele, já começamos a instalar, ele viu que como funciona, fizemos um workaround lá, funcionou, pronto, já vai dar para migrar esse servidor. Então, beleza. Mas tem servidor que o pessoal não perde tempo, porque você gasta muito esforço, entendeu? E aqui, como pagam por hora aqui também... Uma coisa interessante que eu vou falar assim, a minha opinião, quando você entrou no Canadá, você foi logo para uma empresa grande, né? Que é foi prestar consultoria numa empresa muito grande, que é a CN, e aí você ficou até um pouco encantado com porque você fazia a migração de dados no Brasil, e aí que era mais manual, e aí você chegou na migração de dados da CN, tudo automatizada. Tudo automatizado. E aí, ao mesmo tempo, essa experiência super positiva de tecnologia, e aí na outra empresa que você está prestando consultoria, você chega e tem um SQL 2008, né? Não sei. Então, o que você pode falar para o pessoal para a gente evitar os pontos de frustração aí? O que pode se esperar de uma empresa canadense? É isso que eu falei. Às vezes a gente vem com uma ideia do Brasil que fala, tô indo para um país de primeiro mundo, vou encontrar as melhores tecnologias, vou pegar os melhores projetos e às vezes também não é bem assim, entendeu? Você entra numa empresa que te paga bem, paga super bem, uma empresa gigante e quando você vai trabalhar, você vê a tecnologia que os caras usam que não faz sentido, entendeu? Mas é bom também. É bom porque o que é que acontece? Exemplo, essa empresa mesmo, tem um DBA lá. O cara tem 5 anos de experiência. Ele nunca na vida dele pegou um SQL 2000. E os canadenses aqui, muitos falam, olha, eu não trabalhei com isso, então eles se isentam, entendeu? Eles não querem pegar a coisa para não dar problema, então eles se isentam. Ele fala, ó, eu nunca trabalhei, eu não vou mexer. Isso é bom para a gente, que a gente brasileiro, a gente roda em produção, a gente né, vai que vai. E aí cria essa casca aqui também para a gente. Então é bom para quando você pega ambientes assim, você faz uma migração, que você economiza muito para a empresa, você já fica visto com os bons olhos, entendeu? Entendi. Eu estava aqui, ó, perdida aqui, tem o pessoal falando. O Hussai diz que ele é data engineer, mas o idioma ainda está vai estudando, Hussai. Já vai bobear, já pega o francês. SAP é top. Como é essa migração automatizada? Depende de cada empresa, né? Exemplo, tem empresas que usam muito ETL, como você falou mesmo, os packets, tem empresa que usa muito PowerShell para rodar as consultas. Foi bom, né, que você fez o curso de Bom, PowerShell justamente para isso? para mim foi maravilhoso o PowerShell, que eu uso até hoje, eu uso em ambientes, exemplo, tenho replicações, replicação transacional, tal. Eu desenvolvi scripts PowerShell que eu automatizei tudo, automatizei toda a replicação para o cloud, que eles conectam no container, roda. Então, tem muita... eu indico muito PowerShell. Ó, uma pergunta. Então, PowerShell é uma dica boa para o pessoal de banco de dados. Com certeza, absoluta. Que aqui usa muito. O Fredson está perguntando: o mercado do banco de dados generalista ou existe uma demanda para um SGB específico? SGBD específico? Existe específico, mas eu vejo muito mais generalista. Exemplo, tem muitas vagas, que eles falam, eu quero um DBA de SQL com conhecimentos em Oracle. Eu quero um DBA de SQL, Oracle, mas que tenha conhecimentos no cloud. Porque nas empresas você vai pegar projetos que vai, exemplo, no cloud mesmo. Você sempre trabalhou com SGBD, com SQL, Oracle, Postgres, e aí você vai montar uma estrutura de banco de dados no cloud e você não sabe nem para onde ir. Você, como é que eu monto aqui o meu banco de dados? Como é que eu automatizo, que eu deixo ele, que tudo é custo, né? Você tem que entender. Então você vai estudar, claro,
por isso que eu indico também, você, cloud, é para a área que eu estou querendo seguir, é para a área de cloud. Eu quero... A Marina, só complementando, para a gente não fugir muito do assunto, a Marina ela colocou aqui, ó, PowerShell, SSIS, LogApp, Power Automate, NIF e outros, que são as dicas para o pessoal de banco de dados aí, né, que quer vir para essa área aqui no Canadá. E cloud, que você estava falando agora. É isso. Vai ter demanda, como eu falei, vai ter demanda para SGBD, vai ter demanda para SQL lá, vai ter demanda para Oracle, vai ter demanda. Como eu acabei de falar, tem SQL 2000, pô. Então, tem demanda. Agora, uma coisa interessante, o meu ponto de vista sobre banco de dados. Eu acho, por exemplo, você vai olhar a vaga, a gente olha aí no Indeed, LinkedIn, precisa de um database ADM, um database dev, precisa conhecimentos em SQL, experiência, blá, e aí como você falou. E depois eles vão lá e colocam conhecimento em Oracle também. Só que normalmente na empresa, a empresa grande, tem o cara SQL e tem o cara Oracle, certo? Então você acha legal, por exemplo, um cara database aí no Brasil, ter uma ideia pelo menos de Oracle, mesmo que seja teórica, um cursinho, alguma coisa, para vir com o perfil para essa vaga? É válido porque até nas reuniões você dá sugestão, você mostrar trabalho, isso é válido. É válido ser. Já aconteceu de você ser um cara especialista em SQL e o teu gerente te perguntar sobre Oracle? Ou vice-versa? Direto. Ontem E aí, mesmo. como que você faz? Você fala para ele, não sou o cara de Oracle. Eu não, eu falo o conhecimento que eu tenho de Oracle. Já fiz alguns cursos no Brasil e eu falo o meu conhecimento. Por exemplo, na empresa que eu tô, o DBA falou, como eu sou SQL, Luan SQL, é consultor, não é fixo da empresa. Então vamos contratar uma empresa de Oracle que vai dar suporte ao Oracle. Beleza? Beleza. E aí os tickets vão para a empresa. Só que os tickets vão para a empresa começa a trabalhar e ela sempre está em contato com você. Então, no caso, ele está tentando resolver um problema lá, não está conseguindo. E eu dou sugestões também. Olha, no SQL eu faço isso. Tem como fazer isso no Oracle? Vamos tentar fazer isso. Entendeu? Então, Geralmente você trabalha junto com o cara de Oracle, então. Trabalha. Com certeza. Com certeza. E acontece, por exemplo, database no Brasil. 50, database no Canadá, 50-50, 60-40, Oracle e SQL, ou Cloud. Cloud é um terceiro, né? Eu acho que Cloud tem mais... Tá numa maior porcentagem, ou seja, se você é um database do Brasil, gostaria de vir para o Canadá, de repente Cloud você vai ter mais oportunidades. Eu acho que Cloud... E também que Cloud é o seguinte, para o cara que está começando a trabalhar com banco de dados. O cara vai estudar. Eu indico ele começar a estudar cloud, pegar certificações de Azure, e devagarzinho estudando, que dá para a pessoa aprender, entendeu? Se ele não tem experiência. E se já tem experiência, você pode, se você... Você indica database para quem não tem experiência? Você acha que, sei lá, de repente quem não tem experiência vai começar do zero, não é melhor um Big Data, um BI, que também é dados, mas não é tanto a parte de administração, armazenamento? Se eu sou zero e vou começar, eu indico mais para a área de BI, para a área de cloud, não para a área de administração de banco de dados. Por quê? Porque a administração de banco de dados, você vai ter que ter você vai estudar, você vai começar, mas aí você está sem experiência, o entry-level aqui, né? E esse entry-level aqui já tem vários canadenses, pô. Os caras estão estudando, estão saindo da faculdade aí já... Então, se você não tem experiência, eu indico estudar mais para a área de cloud, estudar para uma área mais... Entendeu? Eu até vejo assim, a gente trabalha, como eu falei, a gente trabalha com os colleges públicos, e os colleges públicos, a gente já trabalha com eles justamente por isso, eles têm um diferencial que é o estudo do mercado. Então, eles buscam os cursos que têm uma demanda no mercado. E eu vejo poucos cursos em database. Mas a gente vê muito emprego, porque eu estou vivenciando com você e a gente sabe que os headhunters ficam entrando no seu LinkedIn, buscando. Você acha que database, de repente, é uma carreira mais para experiente
E entre nível, geralmente, é melhor entrar já nas áreas mais modernas, como BI, Big Data. Com certeza, foi isso que eu acabei de falar. Como exemplo, você entrando em banco de dados, em database, já tem um tempo essa área. Já tem um tempo, já tem uma experiência. Mas não vai acabar também só por causa da Big Data, por exemplo. Não vai acabar, mas tem várias tecnologias que estão sendo lançadas, como Cloud aí, vários, como Fredson falou, SQL Database para o Azure. Tem várias tecnologias que os caras são novas, então você vai entrar, você vai ser novo também, você vai competir com os caras de novo para novo, entendeu? Então, se você se destacar, se você estudar, se certificar, você vai entrar. Então, se você pegar um SQL, eu vou entrar no SQL, eu vou estudar SQL para entrar em banco de dados. Você vai pegar os caras de SQL, eu mesmo trabalhava aqui com os caras de 50 e poucos Muito tempo. anos, 40 anos, entendeu? Então o cara já tem muito tempo. 40 anos assim, a pessoa, não do SQL. Eu falo. Mas tem também. A gente vai ter uns convidados aí que estão operando aí, de experiência. Mais uma pergunta aí, gente, sobre database. A Rosane tinha feito uma pergunta lá em cima sobre salário, que é uma coisa importante para se discutir. Bom, eu vou falar de uma forma geral. Olha, jogue duro, Dieguinho. Eu vou falar sobre uma forma geral. Os salários de TI, quando você estudou e vai entrar na área, ele já costuma ser muito melhor do que outras áreas nessa mesma posição. Mas outro dia eu estava vendo uma pessoa que postou no Facebook, naqueles grupos do Facebook, que eu gosto bastante. Inclusive, quando eu estava para vir para o Canadá, eu entrei em todos esses grupos, porque são informações ali verdadeiras, né? O pessoal não tem muitos propósitos comerciais e tal. E aí a menina postou falando que um amigo comentou que o salário inicial é de 60, 70 e pode chegar a 120. Não é bem assim, tá, gente? Salário inicial é em torno de um salário mínimo, um pouco, não, um pouco mais que o mínimo, acredito. TI é um pouco mais. Você já entra com uns 48. Acho que até tem uma pesquisa aqui. Deixa eu dar só uma olhadinha. Aí, ó. Aqui a gente trabalha com college, com CEGEP, e ele fez aqui uma pesquisa no curso de técnicas de informática. Você tem um salário anual de 48.130. Então, esse é o início. Você entrou, não sabia o que era informática, fez um curso, se formou nesse curso, você já sai para o mercado aí com um salário de quase 50 mil. Se você tem uma certificação, um pouquinho mais. Conforme você vai ganhando experiência, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E aí o céu é o limite para TI, realmente, porque TI está uma coisa assim fora da curva aqui no Canadá. E outra, aqui no Canadá, a TI tá complicado. Você tá trabalhando, às vezes, eu mesmo, no meu caso, eu nem olho o LinkedIn porque eu sei que tem várias vagas e a pessoa fica na minha mente, o Headhunter, eu quero... Então, se você tá bem com o seu trabalho, você tem uma cacetada, uma infinidade de oportunidades para você mudar de empresa, se você quiser mudar de faixa salarial, aí depende de cada um também. Porque às vezes, exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu estou numa empresa e nessa empresa eu tenho facilidades para trabalhar remotamente. Que muitas... Do Brasil, inclusive. Essa é uma das coisas que está mudando aqui no Canadá. Porque agora eles estão fazendo... Eles colocam um contrato como híbrido e falam, não, mas você vai vir uma vez na semana e quando vir, ou uma vez a cada 15 dias e às vezes nem precisa vir. Beleza, não precisa. Mas vai chegar num momento que você está lá no contrato, você é híbrido, você vai ter que ir para a empresa. E eu não quero isso, eu quero trabalhar remotamente. Eu não quero mais trabalhar aí no Centreville, pegar trânsito e tal. Aprendemos, nos acostumamos mal, né? Eu quero... Então, mas tem gente que gosta, de ir para o escritório também. Não, e o escritório... De vez em quando, de vez em quando. Você ir para o escritório de vez em quando é maravilhoso. Conversar com as pessoas, ver pessoas, sair para almoçar, é maravilhoso. Mas todo dia, ou 2, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana,
É que depende de cada pessoa, né? Isso que eu ia falar. Isso depende de cada pessoa. Agora, o que é importante é que você tenha um poder de negociação aqui no Canadá, conforme você vai subindo o teu nível. Por exemplo, quando você entra livre, aí já cai até na pergunta do Leandro, se a concorrência do brasileiro para o canadense é igual para igual. Se você vai iniciar na carreira de TI, é pior, é negativo, porque o canadense de cara ele já sai com 2 idiomas, fazendo o mesmo curso que você faz. Agora, se você já tem uma experiência no Brasil, aí você tem uma concorrência positiva. Por isso que a gente fala que não é bom, mesmo que você faça uma transição de carreira, tentar conciliar a sua experiência com o Brasil com o que você vai buscar aqui, porque isso pode te colocar um pouco à frente nessa concorrência. A Rosane está perguntando se está boa a cerveja. Maravilhosa. Então, lembrando, a Overhop aí está Yeah. patrocinando evento de tecnologia para dar um bate-papo descontraído e também tecnologia, TI combina também, porque essa cerveja aí é toda moderna, só essa embalagem dela eu já achei um charme. A Rô está mencionando, né, lembrando que quando a gente fala que um salário inicial é de 50 mil, a gente está falando de 200 mil reais, até um pouquinho mais, porque o dólar está até mais alto. Então, quer dizer, não sei se mudou. Então, essa é mais ou menos essa. E outra coisa, 50 mil por ano é vida boa aqui no Canadá, né? Isso é uma das vantagens do Canadá, é o poder de compra. Porque mesmo no Brasil você está ganhando muito bem, mas você tem custos no Brasil, por exemplo, proteção condomínio, que tem que ter segurança 24 horas, convênio médico. Aqui até poderia ter, mas não tem, né? Aqui é tudo saúde pública, mas é bem melhor que a nossa saúde pública do Brasil. Escola dos filhos. Então, aqui é 50 mil, excluindo todas as necessidades básicas que você tem no Brasil, que aqui você não vai ter que pagar nada. Por exemplo, seus filhos vão estudar em escola pública de ótima qualidade. Então, isso é uma tremenda vantagem. Então, o teu salário está vindo livre, assim, para você. Lógico que tem um bom desconto aí do imposto, mas ainda o poder de compra de um salário aqui no Canadá, de TI, muito mais, é muito grande. Tá? O poder de compra aqui é muito grande. De TI, mas nas outras áreas também. Você tem um salário mínimo aqui, você tem um poder de compra muito grande. Mesmo que a sua área não. Um trabalho geral, por exemplo, tem um salário mínimo, você ainda assim tem um poder de compra muito grande. Inclusive, tem pessoas que vêm para cá e resolvem trabalhar num trabalho geral, sem estressar a cabeça, ganhando seu salário digno e tudo mais. No meu caso mesmo, quando eu fiz hoje está muito mais fácil, hoje está maravilhoso. Hoje, para os imigrantes novos, tá lindo. A pessoa, quando eu vim, era difícil achar francização. Então era Não difícil. podia, né? Era difícil. O cônjuge nem podia fazer. Nem podia fazer francização, e eu consegui fazer essa francização. Encontrei tinha brasileiros, e aí peguei amizade com um senhor. Um rapaz já 50 e poucos anos. E ele senhor? Não, 50 e poucos anos. E aí, 50 e poucos anos, eu acho. E aí ele era diretor de um banco do Santander, já tinha morado em Madrid, trabalhando no Santander, voltou para o Brasil, morava em São Paulo, e no aniversário, ele me conta, no aniversário do filho dele, ele saindo de casa, teve um assalto, ele andava com o carro blindado, no que ele abriu a porta para fechar o portão travou, alguma coisa desse tipo. Ele saiu, teve um assalto. Nesse assalto, o ladrão deu um tiro, acertou no braço do filho. Ele disse, não é isso. Ele tinha uma vida super boa no Brasil. Ele falou, e trabalhava aqui em geral, aqui no Canadá. Não, tem falou, muita... isso aí, sem dúvida. É uma opção, né? O Canadá, ele te dá opções que você pode escolher. E TI é uma das opções que é o que está pagando melhor. A Silvana está perguntando, acho que é comigo, quais cursos estão dando NOC? Bom, Silvana, vamos só alinhar aí a pergunta. NOC, para o pessoal que não sabe, é uma sigla das profissões aqui do Canadá. Então, a TI, por exemplo, a maioria está dentro dos NOCs, o que é fácil de fazer um processo de migração. Por exemplo, se você é database,
você é contratado por uma empresa, trabalha 2 anos como database, você pode aplicar para o seu processo de migração, para o PEC Trabalho, porque é um NOC B. Então, normalmente, o PEC Trabalho é NOC 0 a B. Só para a gente definir, o 0 normalmente são cargos de gerência, supervisão, o A são profissões que demandam um BAC, demandam um curso de universidade, por exemplo, médico, advogado. E o B, normalmente, ele demanda cursos de college, que para nós seria as tecnologias. Então, você precisa fazer um curso como TI, para trabalhar em TI, mas não necessariamente um BAC de 4, 5 anos. Então, mais ou menos essa diferença. Mas sempre é bom dar uma consultada no site do governo para ver o NOC da profissão específica. Inclusive, você tem um númerozinho para cada profissão. Então, isso é muito importante. Como eu falei, os cursos de TI, na maioria, estão dentro do NOC B, porque são todos, a maioria DEC, DC, né, o AEC, que faz parte aí do NOC B. Tá? Então, na verdade, não é o curso que está no NOC B, é você fazendo o curso, trabalhando, e aí a tua profissão vai estar no NOC B. Aí, sobre curso, Silvana, fala com a gente que a gente tem um monte aí. Aí, outra coisa que eu comentei na abertura, essa semana, como é a Semana da Tecnologia, eu vou fazer uma meia horinha na hora do almoço, de manhã, à tarde, aí, sobre os cursos. Então, eu vou explicar, para a gente não ficar gastando a 1 hora do convidado falando sobre os cursos, eu vou estar falando meia horinha, assim, falando sobre o que se espera desse curso, a grade curricular, o valor, a forma de pagamento. Então, a ideia é que vocês, aí eu vou deixar as lives gravadas, muitos vão estar trabalhando no horário da live, mas aí vocês podem vir no nosso Instagram, olhar o videozinho, vídeo curto, rapidinho, só para tirar as dúvidas dos colleges. Inclusive, a gente tem cursos muito bons para quem quer fazer essa transição para a área de TI, que não são cursos curtos como um AEC. Isso não é bom para quem vai iniciar uma experiência nova em TI. Mas a gente tem cursos de 2 a 3 anos que você sai do curso já com 2 certificações, certificação Cisco, VMware, e com estágio remunerado, ou seja, você já sai para a área com francês, com certificação e com experiência canadense. Então, de repente, se você está querendo fazer a transição, vale a pena esses outros cursos que a gente tem para apresentar aí para vocês. Bom, o César, que é o... Como que eu esqueci o apelido do César? Bobobol? Bobobol? Babau. Cobabal. Eu já sei que o César é o Cobabal. Bom te ver. Me conta como está esse mercado em Montreal. Uma pergunta. No mercado de TI, é melhor imigrar para Montreal ou para outras províncias? Boa, Cobabal. Eu puxo a sardinha para mim aqui. Montreal tá maravilhoso. Eu não sei outras como estão, porque tem uma diferença da província, exemplo. Ontário, você vai para Toronto, o custo de vida é maior do que aqui. Por mais que aumentou um pouco Montreal, mas lá o custo de vida é maior. Você vai para Vancouver, custo de vida bem maior. Então aqui eu ainda acho bem legal. Eu vou falar algumas coisas que nos fez escolher Montreal, Quebec, e vou falar alguns pontos assim de comparação. Bom, como o Luan falou, nós viemos visitar. Pode falar, Luan. E outra coisa, só rapidinho falar. Se você estudar francês, é um diferencial aqui, porque poucas pessoas vão falar francês. Então, exemplo, eu, de banco de dados, falo francês. A oportunidade é o tempo todo. Entendeu? Eu não vou com o Canadá inteiro. Eu não vou competir com o Canadá inteiro que fala inglês. Eu vou competir com as pessoas que falam francês. Por mais que tenham empresas que aceitem a pessoa só falando inglês, tem empresas que não aceitam, que vai precisar de um cara que fale francês, entendeu? Exatamente. Então, o primeiro ponto foi isso que o Luan falou, né? Você aí se esforçando e estudando francês, você diminui a concorrência, que já é pequena, né? Mas você ainda diminui mais. Como a Rosane completou aqui, Montreal é o Vale do Silício do Canadá. Não só Montreal, como Quebec. Ville do Quebec tem várias empresas de TI. Lac-Saint-Jean, que é a região de Saguenay, Chicoutimi. A gente tem, inclusive, alguns amigos lá nessa região trabalhando em TI. Trois-Rivières, outra região de TI. Então,
o Quebec inteiro, né? Tem a parte dos videogames também, que acho que fica nessa parte de Chicoutimi, né? Tem algumas empresas, Ville de Quebec. Enfim, então o Quebec inteiro, você imagina uma província com poucos habitantes, com duas grandes cidades. As duas grandes cidades são os Vales do Silício, né? São polos de tecnologia. Tem empresas que estão aqui em Montreal prestando serviço para empresas americanas também, que aí entra o profissional do inglês. E fora isso, né? Fora falando da área de TI, a área de TI ela tá boa realmente no Canadá inteiro. No mundo. No mundo inteiro, como a gente estava falando antes, no mundo inteiro. Então, a não ser que você vá para uma região de fazenda, aí, mas ainda assim é capaz de você conseguir um trabalho ali na banco de dados da agricultura. Mas, enfim, o Canadá está todo bom. Agora, o Quebec, ele está dentro dessas listas aí dos melhores, como tecnologia, né? E eles têm investido muito. Inclusive, outra coisa importante, na quarta-feira, a gente vai ter uma convidada especial que a gente não conseguiu fazer a arte dela, né? A confirmação dela, só vê agora. Mas ela vai estar aqui conosco na quarta-feira, às 18 horas. E ela é justamente VP, ela é responsável pela parte de tecnologia das cidades, né? Então, ela representa a cidade de Montreal dentro de uma associação, né? Que ela é VP, que é o todo Norte América, e ela vai falar bastante aí sobre a região de Montreal, sobre as vagas abertas que eles não conseguem preencher e a importância do francês para essas vagas na prefeitura de Montreal. Então, não perca quarta-feira, eu vou fazer a arte ainda, né? Ela vai amanhã mesmo já vai estar ali o perfil dela, todo o horário. Então, na quarta-feira, nós vamos ter a Bianca, que é justamente diretora aí de tecnologia da Prefeitura de Montreal, e na sequência a Priscila, que é design gráfico, e fez um college aqui, era fotógrafa no Brasil, estudou aqui em Montreal e hoje já tem a carreira aí super estabilizada como designer gráfico. A Rosane está falando aqui que Montreal também fica a 90 minutos da fronteira americana. E só para a gente finalizar, falar de Quebec. Quebec, a província de Quebec é uma província super familiar. O francês, com o tempo, mesmo que eu falo inglês e francês, Luan também, a maioria das pessoas aqui, com o tempo a gente acaba até optando por se expressar ou entender a pessoa em francês, porque o francês tem uma origem latina e isso aproxima muito do nosso jeito de pensar do português. E além de ser uma província família, paisagens bonitas, bom economicamente, pertinho, né, fronteira americana, prestando serviço para os Estados Unidos, tem aquele jeitinho europeu que só essa província tem. Então você pode rodar aí, as outras províncias têm outras qualidades, mas esse jeitinho europeu de culinária, arquitetura, das pessoas, é só aqui no Quebec. Então, a última pergunta vai ser do Chico Miranda. Zé, na área de TI, melhor tentar algo na área de desenvolvimento, DBA, infra, qual a melhor área com maior disponibilidade de vagas ao seu ver? Então, essa é a última perguntinha só para a gente finalizar. Essa pergunta é legal. Ô, Pogo, eu acho o seguinte, você, com a experiência que você tem em desenvolvimento, eu não ia nem para DBA, infra. Com a experiência que você tem para desenvolvimento, as chances altíssimas de você já chegar e trabalhar. O que falta é o idioma. Se você se estudar o idioma, é rapidinho, porque tem muita vaga para desenvolvimento, muita. Só não pode ser Genexo, viu? Genexo não tem muita não aqui. Agora o resto, C, Java, Angular, o que você pensar aí tem. C Sharp. A gente ajuda vocês e outra coisa, para sua esposa na área de educação infantil também está muito bom. Vem falar com a gente, pô, vem para o Canadá, fica aqui com a gente no Canadá. Então, vamos encerrando aqui, deu uma horinha de live, né, para não ficar aquela coisa de tem muito assunto, tem muito bate-papo, mas o Luan é consultor da Canadá ID. Se você também está na área de dados, na área, gosta dessa área, quiser falar com a gente, sobre cursos, áreas, LinkedIn, enfim. Vem conversar, vocês têm aí no nosso Instagram, as mensagens, né, do Instagram, Facebook, o nosso WhatsApp também está lá disponível no nosso site. A Marina, excelente.
Aí, ó, a Renilza falando que quer fazer a área da educação. Vai ter a semana da educação, viu? Homens, mulheres que querem trabalhar na educação, a gente já está aqui, ó, só preparando. Inclusive, essa semana, a Semana da Tecnologia, nua e crua. Vamos falar toda a real aqui para vocês. Amanhã, Marina e Patrícia, duas mães, duas mulheres, com muita experiência. Olha, parece filme, né? Duas mães, duas mulheres, com muita experiência em TI. Marina BI, Patrícia, desenvolvedora, vão estar falando aqui sobre a visão, né, da mulher, comparando ao Brasil, como que é a mulher na tecnologia, vão falar sobre as áreas delas também. Enfim, é uma dobradinha imperdível. Às 7 horas, horário de Montreal, 8 horas no horário do Brasil. Curtem nossa página, divulguem, compartilhem, porque a nossa ideia é trazer o máximo de informação para a gente acabar com as fake news, que tem muito, né? Quando a gente vê aquelas notícias, o Canadá está precisando de não sei quantos mil brasileiros. Vem falar com a gente que a gente vai explicar melhor isso, ok? Para você ter um projeto real, sem frustrações, ok? Leandro, te espero amanhã, tá? Um beijo para todos vocês. Valeu, obrigada. E overhop, hein? Tomar cervejinha agora que acabou. Finalizamos. Tchau, tchau.